Oiê, bom dia, bom dia. Vamos aguardar as pessoas entrarem. Bom dia, Dantesco, bom dia, Solange, Tati, Cris. Bom dia, Roma. Bom dia, pessoal da Angels. Bom dia, Marisa! Gente, hoje é aniversário da Marisa, hein? Então vamos dar parabéns para Marisa, mandar boas energias, tudo ótimo. Bom dia, Tamisa. Eu vi que Cancún tá com tudo, hein? Fiquei bem feliz de ver o retorno das pessoas, tudo ótimo, Tati. Bom dia, Sol, tudo bem? Obrigada! Olha, a Ângela já tá aqui. Pessoal da Florence Eventos, a Domênica, a Tamara. Não, gente, quando as pessoas estão de aniversário e estão aqui na live, a gente tem que dar parabéns também aqui na live, né? Sou dessas. Bom dia, Will. Bom dia, Dani. Olha, G aí. G, só vi agora. Vi que você já postou, então beleza. Eu acho que é bacana a gente ver que muitas coisas estão retornando e isso é muito bom. Bom dia, Ana. Olha o pessoal da Reality aqui, da Mendes Assessoria. Isso é muito bom. Você viu? As pessoas falam assim, Maíra, você responde quando você tá em live? Eu falei, gente, se eu conseguir eu respondo, porque a gente vai a 1000. Pois é, Dani, eu tenho umas playlists bem legais que ficam o dia inteiro. Então eu tenho uma trilha sonora enquanto eu tô produzindo meu conteúdo. Depois, se vocês quiserem, eu compartilho também as playlists, que são playlists tranquilas. Ai, Rê, que máximo, fico super feliz. Feliz mesmo. Olha aí, gente. Domênica, eu gosto. Ai, ficou bom os quadros, né, gente? Eu gosto. Eu acho que todas as inspirações, Domênica, sempre é importante pra gente, né? Todo nível de inspiração é bacana. O que a gente tem que entender sempre, que eu acho que isso é uma coisa que as pessoas muitas vezes não entendem, tá? Vou parar a musiquinha só pra gente se concentrar aqui. Independente da nossa inspiração, independente de quem a gente gosta, independente de quem a gente tem como mentor, como qualquer pessoa da nossa vida, a gente tem que aprender a ser seletivo. Por quê? Porque a minha realidade, Maíra, é uma, a realidade do David é outra e a sua realidade é outra. Então, assim, às vezes algo que ele faz, eu posso me inspirar e buscar aplicar. E às vezes eu consigo fazer de uma forma que não fique igual dele, mas que fique bem bacana para a minha realidade. O que eu vejo é que muitas pessoas querem modelos prontos na vida. As pessoas não querem trilhar o próprio caminho, querem pegar o caminho de alguém e que isso funcione para eles. E a vida não é assim, né? Então a gente tem que entender tudo isso e fazer essa questão, né? Eu acho que a gente tem que aprender a absorver aquilo que pra gente é bacana e utilizar de uma forma que facilite, que tenha contexto com a gente. Ai, que bom que vocês gostaram, gente, fico feliz. Que bom que vocês gostaram da música também, então depois a gente coloca mais musiquinhas. Então, assim, eu acho que a gente pode ter diversas inspirações, a gente pode ter muita gente que nos leve ao próximo nível, mas que a gente sempre tenha consciência que a gente vai ter que adaptar as coisas. Que nem sempre o que vai funcionar pra mim vai funcionar pra outra pessoa da mesma forma, tá? Então, eu acho que é muito importante a gente ter esse discernimento e entender que cada um vai trilhar o seu caminho. Eu sei que quando eu falo aqui, tem empresas que já estão há mais de 5 anos no mercado, tem empresas que estão há 2 anos no mercado, tem empresas que estão começando e tem empresas que estão há mais de 10 anos no mercado. Mas cada uma trilhou uma história e cada uma se dedicou de uma forma.
Então a gente tem que entender isso, né? Eu acho que tudo isso é muito importante, porque as pessoas, elas acabam se comparando muito com os outros, né? E então, em vez da pessoa conseguir ver a sua própria evolução, a pessoa pega e fica simplesmente buscando se comparar com um colega. Porque tem gente que fala assim, ai, mas fulana tá só 2 anos no mercado e já tá com mais eventos do que eu. Ai, ela tem sorte. Não! Às vezes ela tem estratégia, ela tem planejamento, ou às vezes ela tá cuidando do dela em vez de cuidar do seu. Então tudo isso é muito importante. Bom dia, Cláudia. A Cláudia é uma pessoa super animada, gente. Então, já que ela entrou e deu bom dia, um excelente dia, vou te dar um excelente dia também. Bom dia para quem entra também, a Rebrandani, a Ednise, a Eveline, a Regina. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Ivan! Gente, a live de hoje vai ser uma live super bacana. Quem tá no meu canal do Telegram, eu mandei um resumo, então eu vou fazer assim, tá? Eu tô concentrando todas as minhas informações de conteúdo agora no Telegram, porque no Telegram a gente não tem limite. Quem já me acompanha aqui sabe que eu tenho muitos grupos no WhatsApp, mas infelizmente eu não tô conseguindo, acompanhar todos eles. Então eu acho que é interessante, eu tô concentrando lá. O bom do canal é porque você vai conseguir ver todas as informações que foram postadas antes. Não tem conversa, porque só eu mando informação e eu não mando com tanta frequência. Bom dia, Líbia! Bom dia, pessoal do Bem Casado! Então, o que a gente tem que entender, né? Esse mês de agosto, eu fiz algumas lives. Ai, que bom! Eu fiz algumas lives e a gente conversa. Primeiro eu falei sobre como despertar a confiança, né, no nosso público. Então, assim, todas as lives desse mês ficaram salvas, tá? Depois eu falei sobre quais pacotes a gente podia oferecer, né? E agora eu vou falar sobre a questão de venda. Por quê? Porque muitas pessoas têm muita dificuldade na parte comercial. Tem gente que fala assim, ai, Maíra, eu sou excelente executora, mas eu não sei vender. Eu falo, oi? Quando a gente tem uma empresa, a gente tem que ser excelente vendedores. E a gente vende todos os dias. A questão é que muitas vezes a gente não tem essa consciência. Quem aqui de vocês é mãe? Eu acredito que muitas de vocês já são mães. E mãe vende todo dia. Mãe vende todo dia ideia para o filho. Que é importante estudar, que é importante ir para a escola, que é importante fazer lição. A gente vende ideias. E o que a gente tem que entender? Que nós, que trabalhamos com serviços, vendemos ideias. Bom dia, Cá! Bom dia, Tá? Bom dia, Ana Paula. Então, assim, vocês concordam que todas as mães são excelentes vendedoras? A gente vende a ideia para as pessoas. A gente tem que vender tudo isso. A diferença é que em algum momento a gente tem uma travinha que eu não posso... A gente tem algumas crenças limitantes. Eu não vou entrar nisso no mérito, mas eu acho que é importante a gente ler sobre isso. Porque todo mundo vende alguma coisa, todo mundo vende uma ideia. A diferença é que ninguém vende aquilo que não compra. Então, muitas vezes, a gente não acredita no próprio trabalho. A gente não acredita que o nosso trabalho vai fazer diferença na vida das pessoas. Então, a gente tem que trabalhar dessa forma, refletindo. O que realmente eu tenho de diferencial para conseguir fazer isso? Então, eu quero que vocês reflitam sobre isso, que eu acho que tudo isso é muito bacana e é muito importante. Então, assim, todo mundo... E aquelas pessoas que fazem assim? Pode até... O pessoal vai falar assim, Meira, é isso. Se você acredita que você não pode vender, você está certo. Se você acredita que você pode vender, vocês também está certo. Por quê? Porque você determina a sua realidade, gente. A sua mente não sabe o que é real e o que é imaginário. Mas qual o problema? Tudo aquilo que a gente foca se expande. E muitas vezes a gente está focando no negativo. Às vezes uma coisa que aconteceu em um minuto, a gente leva aquilo por dias a fios. Só que quantos minutos a gente tem numa hora? Quantos minutos? Gente, tô até com medo aqui, que eu entrei pra assistir eu mesma e eu não entrei, não.
Quem tá com o meu login? Fiquei até com medo. Depois a gente olha isso. Mudando a senha, né, gente? No Instagram. Porque se eu entrei pra eu mesma, eu fico até com medo dessas coisas. Então, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que tudo aquilo que a gente focar vai se expandir. Então, por que a gente vai focar em algo que é negativo? Tem muita gente que fala assim, ai, que 2020 é um ano perdido. Não, gente. 2020 não é um ano perdido. 2020 é um ano que serviu pra gente refletir, pra gente criar, pra gente repensar, pra gente iniciar muitas coisas. Eu acredito que pra mim tá sendo um ano ótimo. Por quê? Porque eu quis que fosse. Então a gente tem que pensar nisso. O que você quer da sua vida? Mas vamos lá, vamos começar no tema da live, que eu já refleti demais sobre hoje, porque tem muita gente que espera que tudo caia no colo. Tem muita gente que reclama de tudo. Então, assim, reclamar é pedir 2 vezes, ó. Reclamar é pedir 2 vezes. Então, para. A gente tem esse poder de mudar. Então, quando você tá, tipo, meio mal, pensando, muda a música, põe uma frequência diferente, faz alguma coisa, dança, liga pra alguém que você gosta, mas mude a sua realidade, tá? Então, isso é muito importante. Então, como que a gente vai começar a vender? Olha aí, ainda temos 130 dias. Exato, Dantesco, dá pra fazer muita coisa. Teve gente que postou ontem que faltam 19 sextas-feiras pro Natal. E eu acho ótimo, ok. O que a gente pode fazer em 19 semanas? Muita coisa, muita coisa. Olha aí, que bom, Ivan, ficou ótimo. Fico muito feliz com isso. Que bom que eu consegui deixar o ano de algumas pessoas melhores. Sim, então assim, se a gente falar que o nosso ano tá ruim, ele vai ficar ruim. Então vamos falar que o nosso ano tá bom. Tá ótimo, tá incrível. O que a gente consegue fazer de diferente? Como que a gente consegue investir em tudo isso? Então tudo isso é muito importante. Então, gente, pra gente vender... Aqui, ó, concorda? Pra mim não estou ganhando financeiramente, mas estou ganhando horrores em aprendizado e creio que não tem riqueza maior. Com certeza, Ana Paula. E, gente, todo mundo descobriu o quanto a gente consegue ser econômico nessa quarentena, né? Porque eu falei, nossa, gente, porque não gasta com combustível, não gasta com um monte de coisa. Então a gente acaba mudando os nossos hábitos e vendo outras formas, né? Então acho que é muito importante. Então, gente, isso é o primeiro ponto que eu ia falar da live de hoje, tá? Antes da gente querer vender muito, os nossos serviços, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer a lição de casa. Exato! O que é fazer a lição de casa? Primeiro de tudo, seu site está pronto? Você tem um site bacana? Seu site é responsivo? Tem gente que fala assim, o que é responsivo? Um site responsivo é um site que abre no celular, no tablet e no computador. Porque tem gente que faz site lindo pro computador e vai pegar no celular e não abre. Então vamos lá. Você tem seu site? Como estão suas redes sociais? Seu Instagram tá legal? Seu Facebook tá legal? Você tá postando conteúdo relevante? Seus textos de apresentação estão legal? Você fez a sua apresentação? Porque tem gente que tipo, quer vender, mas não tem a base. Não tem, tipo, por que eu falo isso, né? A gente tem que descrever, a gente tem que ter um texto bonito falando da gente. Ai, Maíra, mas eu não sei escrever bem. Paga por isso então, gente. Aprenda a terceirizar. A gente não precisa fazer tudo só a gente. A gente consegue ter outras pessoas que nos ajudem. Numa empresa, a gente tem diversos setores. Se a gente tem uma eu-presa, eu-equipe, a gente tem que aprender a terceirizar para somar forças. Então pegue. Você não é muito boa de texto? Contrata alguém que saiba escrever bacana. Porque a primeira impressão é a que fica. E a gente não tem, muitas vezes, uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão. Como está a sua primeira impressão? Como você realiza o seu primeiro contato com seus clientes? Se hoje em dia uma pessoa entrar no seu Instagram, ela vai querer comprar de você? Se você tivesse no Instagram e olhasse o seu perfil, você se contrataria? Essa pergunta
É uma pergunta que deixa muitas pessoas, às vezes, pensativa. E a gente tem que perguntar sempre, eu me contrataria? Com isso que eu estou oferecendo para o cliente, eu fecharia comigo? A gente tem que ter essa consciência. Porque se você não se contrataria, por que o cliente vai te contratar? A gente tem que ter clareza. Sim, a Ângela fez muito bem. Graças a Deus fez a lição de casa, colocou, aproveitou essa quarentena para fazer mudanças, para crescer, fechou contratos. Eu fico muito feliz com tudo isso. Então, assim, eu fico muito feliz com o resultado dos meus alunos, dos meus mentorados. Então, isso é muito bom. Que ótimo, Florence. Mas você viu que só você respondeu isso? Cadê os outros que estão aqui? Olha aí, eu não quero aprender a mexer no Canva, então contratei um web designer para fazer as artes legais para o Instagram. Economizei na pizza e vou pagá-lo. Domênica, é isso. Qual que é o foco? O foco é não ter uma rede social bacana? Então, ótimo. Vamos focar nisso. Então, é muito importante. O que é bacana, gente? As pessoas hoje gostam de ver resultados. E como que nós, organizadores de eventos, como nós que trabalhamos com serviços na área de casamentos, mostramos resultados? Depoimentos! Gente, vamos lá! Cadê os depoimentos de vocês? Postem os que os clientes falam de vocês. Isso é muito bacana. Às vezes a gente tem depoimento lindo. Cadê? As pessoas querem ver o que os outros falam de você. Olha aí. Olha, sou jornalista, não fazia licitude. Olha, falta de tempo. Agora eu priorizei a minha comunicação. Ótimo! A gente tem que priorizar, a gente precisa. Que bom, Tamara. Fico muito feliz pelos seus fechamentos. Isso aí, Líbia. Sim, a Ângela fez uma live junto com a Vanessa sobre judaísmo e vai ter o curso dela online também. Em breve a gente já posta tudo. Teve o ano passado presencial e foi muito legal. Olha aí, eu só uso o Instagram como rede social e me vendo por ele. Ótimo. O que eu acho que a gente tem que entender? Que a gente tem que ter foco. Eu vou ter uma única rede social que ela seja muito bem feita e que eu seja muito ativo. Então eu tenho que estar ativo, eu tenho que me comunicar. De nada adianta a gente ter bilhões de redes sociais e demorar para responder as pessoas. Então a gente tem que entender. Tá? Ai, que bom, Clau. Fico muito feliz, olha. Também gosto muito das minhas redes e da dinâmica de postagens. Se eu fosse noiva, eu me contrataria. É isso, a gente tem que aprender. A gente tem que se contratar, a gente tem que entender tudo isso, tá? Então é muito importante que a gente entenda que o quê? Todo mundo sempre esteve online. Nessa pandemia, todo mundo está muito mais online. Por quê? Porque muitos estão no home office, muitos deram uma desacelerada. E o que acontece? Todo mundo, antes de contratar alguém, vai pesquisar sobre ele. Então, se pesquise. Eu sempre falo isso para as minhas alunas. Dá um Google no seu nome, dá um Google no nome da sua empresa, vê como você aparece. Por isso que eu falo que é importante, além de ter Instagram, ter um site, para a gente aparecer de uma forma orgânica mais efetiva. Então, é muito importante. Quando a gente dá um Google no nome da sua empresa, quem aparece primeiro? Porque muitas vezes o que vai aparecer primeiro é o casamentos.com. Por quê? Porque eles pagam muito em ads. Ótimo! Ivan, a bio tem poucos caracteres, então não precisa pensar tanto não. Aprenda na bio do Instagram, gente, a trocar palavras por ícones, por emoticons. Porque daí a gente consegue pôr mais conteúdo e deixa de uma forma criativa. Então é muito interessante, tá? Então a gente pode pensar dessa forma também. O que eu quero dizer é que assim, por mais que você precise estudar, ok, você vai estudar 1 dia, 2 dias no máximo e coloque em prática. Não deu certo, você muda de novo. Mas tenta, ousa. Muitas vezes, o que acontece com a gente? A gente acaba pegando e postergando muito. E isso é ruim, tá? Então, assim, pense bem nisso e já coloque em prática. Outra coisa que eu acho que é muito bacana, gente, tenha um cartão de visitas bacana. Tem gente que fala assim, ai, Maíra, seja o cartão virtual, seja o cartão físico. Por quê? Quando você encontrar alguém, você vai ter que ter um cartão de qualidade para entregar na finalização ou no início da sua reunião.
faz muita diferença. Então a gente precisa ter um cartão. Cuidado com o material, cuidado com a questão de grafia. Eu já peguei muito cartão de visita com a palavra assessoria errado. E isso denigre a nossa imagem. Ontem tinha uma aluna do meu curso atual e ela estava revoltada com aqueles anúncios de pessoas mais em contas, né? Ela tá até aqui na live hoje. E o que a gente viu, gente? Tinha gente vendendo assessoria por R$450 escrevendo a palavra assessoria errado. Mas tem pessoas que querem preço, que não querem qualidade. Vai querer o quê? Vai querer esse pessoal. Então, assim, se alguém tá vendendo, alguém tá comprando, gente. Público tem, pra todo mundo. Pra quem é top, pra quem é médio, pra quem é lá embaixo. Pra todo mundo vai ter público. Então, a gente tem que ter esse discernimento. E não se abalar com a promoção dos outros, a promoção alheia. Tá? Então, assim, porque quem quer preço não vai querer valor. E normalmente quem quer valor vai te procurar. Aí, hoje vi uma da minha região com 50% de desconto. Gabi, você concorda que 50% de desconto é impossível? Gente, a gente não consegue, senão a gente vai fazer o quê? A gente vai pagar para trabalhar? Eu já vi anúncio de assessoria por R$500. Pois é. Mas, Elizabeth, sabe o que acontece? Eu vou ser bem sincera, algumas pessoas vão entender. Quem tá fazendo essas assessorias por R$500 são pessoas que normalmente trabalharam com alguma assessora e ganhavam R$100. E daí elas acham que elas vão levar 2 meninas no dia, vão pagar R$100 para cada uma e vão ganhar 300, porque elas estão cobrando 500. E elas acham que elas estão ganhando bem. Por quê? Porque elas viram o dia, elas não viram o todo. Então tem pessoas que não têm essa visão do macro. E daí é isso que faz o quê? Com que o nosso mercado não seja bacana. Também, Gabi, pode ser, tem gente... O problema não é uma assessora pagar R$50 para recepcionista, é a recepcionista aceitar e trabalhar por R$50. Mas isso a gente fala depois. E sobre esse assunto, gente, eu vou falar também a visão. Na live de quinta-feira, eu vou chamar algumas assessoras que já trabalharam e algumas trabalham em espaços de eventos como assessoria da casa, para elas contarem todos os causos que elas já viram com as assessoras. Então, acho que é bacana a gente ver as outras visões. Sim, mas, gente, uma noiva, ela tem discernimento daquilo que ela paga e daquilo que ela recebe. Quando, às vezes, tem aquelas coisas que aparecem no Celso Russomano, na televisão em geral, que fala assim, ai, a noiva foi enganada e o buffet faliu. E quando a gente vai fazer o cálculo do valor que a noiva pagou, dá cerca de R$30 por pessoa. R$30 por pessoa, espaço, buffet e decoração. E DJ, gente, dá pra pagar com R$30 tudo isso? R$30 não paga o lanche do Mac. Então eu falo que assim, tem pessoas que querem ser enganadas. Porque a pessoa sabe que vai dar errado e compra mesmo assim. E tá tudo bem. Mas a gente tem que trabalhar o nosso público para que ele venha com qualidade, para com que ele procure e ele consiga entender a diferença. Que você investiu no seu site, que você investiu no seu conteúdo, que você sabe o que você está falando, que você se capacitou, que a sua apresentação é bacana, que o seu cartão é legal, que seu primeiro atendimento é incrível, que você consegue encantar no seu primeiro atendimento, tá? Então, o que acontece? Tudo isso soma. Quando você pega um cartão de visitas bacana, você tem uma reação positiva com a pessoa. Então, assim, quando você é bem atendido, você tem uma reação positiva. Então, a gente tem que somar tudo isso, porque tudo isso vai fazer muita diferença. Por quê, gente? Por que eu tô falando de tudo isso, de todos os detalhes, né? Porque as pessoas compram das pessoas que elas confiam. Então a pessoa só vai te contratar se ela confiar em você. Ninguém vai entregar um sonho, que uma festa normalmente é um sonho, a uma pessoa que ela não confie. Então a gente tem que entender isso. Como que você pode aumentar a confiança do seu cliente em você? Essa foi a live que a gente fez logo no início do mês. Então, gente, como que a gente consegue fazer isso? A gente tem que estar mais presente. Tem pessoas que somem das mídias sociais e ainda falam pra mim, ai, Maíra, mas eu não tenho evento pra postar. Ok, gente.
Você pode não ter um evento atual, mas com certeza você tem um evento antigo. E se você não tiver um evento antigo, você vai postar sobre o quê? Você vai postar sobre o seu conhecimento, sobre as tendências. Quantos casamentos a gente está vendo em drive-in? Comente sobre isso, faça vídeos. As pessoas querem saber a sua opinião sobre as coisas, quem te segue. Então a gente tem que ter esse discernimento. A gente tem que ter clareza de tudo isso, tá? Então o que é muito importante? As pessoas, elas costumam confiar nas pessoas e marcas que são o quê? Mais facilmente lembradas. Como que é o nome da sua empresa? O nome da sua empresa é fácil? Por quê? Porque às vezes tem uns nomes tão difíceis que a gente não sabe nem pronunciar. E a gente tem que tomar cuidado. O seu nome tá igual no site, no Instagram e no Facebook? Se sim, ótimo. Se não, vamos trabalhar para isso. É muito importante tudo isso, tá? Como que a gente vai fazer com que a pessoa confie mais na gente? Primeiro de tudo, gente, procure se conectar com as pessoas nas redes sociais. Ontem eu tive uma reunião online com uma mãe de debutante. E ela falou pra mim, Maíra, tudo que a gente fizer, vai me marcando, porque eu vou criar um destaque da festa. Ou seja, a pessoa quer mostrar o passo a passo, ela quer mostrar o planejamento, porque eu venho dessa ideia que o melhor da festa é preparar por ela. E a gente tem que preparar a festa, a gente vende isso, a gente vende planejamento. A festa são 8 horas, quanto tempo muitas vezes a gente demora para planejar uma festa? Tem festas que eu planejo há 25 meses. A gente fica mais de 2 anos com o cliente por uma coisa de um dia. E daí a gente vai falar assim, são 8 horas? Não! São meses planejando e a cliente tem que confiar muito na gente. Então o que é importante? A cliente postou alguma coisa sobre festa, sobre alguma coisa? Comenta! A gente tem que comentar o Instagram dos nossos clientes, a gente tem que comentar o Facebook, a gente tem que estar ativo nas redes sociais. Por quê? Porque as pessoas, elas querem essa interação e muitas vezes a gente esquece disso. Então interaja. Tem muita gente que comenta o seu Instagram e você não responde. Gente, dá aquele coraçãozinho do lado, não é responder. Respondam. As pessoas estão nas redes sociais, ninguém entra. Tá bom. Vou reformular. Quase ninguém entra no Instagram para fazer compras. Porque eu sei que muitas pessoas entram no Instagram para fazer compras. Mas normalmente quando a gente entra no Instagram, a gente entra no Instagram para curtir, para olhar as coisas, para passar o tempo, para absorver um conteúdo interessante e para se relacionar. As redes sociais são para a gente se comunicar com os nossos clientes. A gente tem que se comunicar. E muitas vezes a pessoa tá falando com você e você fica assim. Ou manda coraçãozinho, ou manda emoticon. Não, gente, quem conversa com emoticon é robô, tá? Ser humano dialoga. Sempre que você for comentar o post de alguém, comente com mais de 4 palavras. Vamos gerar engajamento. Quanto mais comentários tiver nos seus posts, mais positivo é. Então assim, a pessoa faz um mega comentário com você. O que você responde? Legal. Legal? Não! Vamos gastar o português, minha gente. Vamos! Pois é isso. Eu sempre digo isso aos noivos, família dos debutantes, que o melhor é o planejamento, curtir com a família, as escolhas, as ideias. O planejamento é a chave. E como que a gente está fazendo tudo isso? Como que a gente está divulgando todo esse processo? Gente, quantos casamentos aqui, quantas festas a gente reagendou? Inúmeras. Quem aqui está mostrando tudo isso? Dá um trabalho reagendar todos os fornecedores para a mesma data. Dá um trabalho a gente readequar tudo isso. E como que a gente está mostrando tudo isso para as pessoas? Pois é, Dani. Eu vou ser bem sincera. Se eu, Maíra, vou comprar alguma coisa de algum Insta e eu vejo comentários não respondidos, eu nem compro. Eu já saio do Instagram. Porque eu não quero ser mais uma que vou perguntar e vou ficar no vácuo. As pessoas querem se relacionar. As pessoas querem mandar mensagens e ser respondidas.
É que nem aqui, por exemplo, quando entra e vem a questão, eu aceno pra todo mundo. Então, por exemplo, a Júlia entrou agora. Eu já acenei, ó, ela já mandou um coração, um rostinho feliz e um bom dia. É isso. A gente tem que interagir. Eu falaria bom dia pra todo mundo que entra na live, mas o pessoal ia querer me matar, né? Porque os primeiros 10 minutos eu já faço isso. Mas a gente tem que fazer o quê? A gente tem que interagir com as pessoas. E muitas vezes a gente tá como? A gente tá no passivo. Como você quer ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa? Não, gente. Vamos lá. Eu também sou assim, mas tem perfis que o pessoal não responde. Pois é, mas se aquele perfil que o pessoal não responde, abstrai, gente. Abstrai. Tá? Normalmente, o que a gente tem que fazer? Se alguém te mandou uma informação, você tem que responder. Se a pessoa não comentar depois de novo, ok. A sua parte você fez. Por quê? Quem vai ver essa resposta. Ó, eu quis uma coisa bordada, mandei uma mensagem, estou esperando há 1 ano. Pois é. Olha que frustrante. A pessoa perde cliente, depois a pessoa vai falar assim, ai, Maíra, ninguém me procura. Ai, eu não tenho cliente. Não. Você não tem atitude. A diferença entre um profissional de sucesso e um profissional sem resultado é a atitude que essa pessoa tem. Por quê? Porque todo mundo tem 24 horas no dia. A diferença é o que você está fazendo do seu dia dessa outra pessoa. Relacionamento é tudo. Todo mundo tem 24 horas, gente. A diferença é a atitude que você está pegando para fazer o seu dia render ou não. O que você já fez hoje antes de estar aqui? Eu sei que tem gente que estava em outra live, eu sei que tem gente que foi pra academia, eu sei que tem gente que tipo, já cuidou da casa, já cozinhou, tem gente que já trabalhou. E a gente tem que fazer 1000 coisas pro nosso dia render. Tem gente que fala assim, Maíra, eu escuto a sua live enquanto eu faço outras coisas. Ótimo! E tem muita gente que pergunta, Maíra, vai ficar gravada? Vai. Por quê? Porque eu sei que muitas pessoas ficam acompanhando depois. E depois essa live também vai pro YouTube. O meu YouTube é youtube.com/Maíra Tamberlini. Então, assim, o que a gente faz? A gente tem que pensar em sempre postar conteúdo relevante. O que a sua cliente quer saber? O que a noiva quer saber? Gente, vamos lá. A gente tem muito conteúdo que a gente pode postar que vai deixar a noiva super curiosa. Alguém sabe? Uma noiva sabe quantos doces diferentes ela precisa ter numa mesa de doces? Não! Por quê? Pensa bem. Eu vou casar. Eu peço uma degustação. Uma doceira me manda 20 doces. Uma outra manda 30. Uma outra manda 12. A noiva vai pensar o quê? Eu contrato quantas variedades? Quantos doces eu preciso? A noiva talvez não saiba isso. Mas a gente sabe isso e a gente pode contar para ela. Olha, o ideal é que a gente tenha de 80 a 100 doces de cada tipo. Para com que a gente consiga fazer uma mesa bacana, bonita. Eu sempre indico 5 doces por pessoa. Se a gente tiver muita sobremesa, pode diminuir para 4. Então, assim, a gente tem que postar conteúdo relevante. Olha aí o Dantesco falando. Os mini-weds estão em alta e dá para gerar conteúdo para uma semana de postagem. Gente, dá para falar muito sobre mini-wedding, home wedding, elopement wedding. São variações que a gente está vendo as diferenças. Mas talvez as noivas não. Então, assim, explica para elas qual é a diferença. Eu sugeri para vários casais meus que mudaram a data, que no dia que seria o casamento, a pessoa pegasse e fizesse um elopement. Por que a gente não dá essas ideias? Vamos criar conteúdo. Com certeza a gente vai ter parceiro que a gente consegue fazer isso. Olha aí, a Gabi falando que tá trabalhando e escutando porque tem outro emprego. Ótimo. A Adri tá no dentista. Dri, boa sorte aí. Ó, uma noivinha minha alterou o formato do cortejo por conta de um vídeo que viu meu e assistiu. Sim! As noivas estão antenadas, elas querem conteúdo, gente. A gente tem que passar isso pra elas. Então é muito importante isso. A gente tem que entender tudo isso. Tá? Então, assim, esteja presente. Olha aí, transformei um casamento civil num elopement. Dantesco, é isso. A gente tem que fazer do limão uma limonada, uma marguerita, uma caipirinha. A gente tem que pegar e transformar. Por quê? A pessoa já ia casar no civil. Por que a gente não faz algo mais bonito? Para ter o quê, gente?
para ter portfólio. Vamos ser criativos, vamos pensar diferente. Por quê? Uma ideia que vendeu, vende para muitas outras. Então, assim, no início da Gamata, as pessoas estavam pedindo muito festa de 15 anos, porque eu fechei bastante 15 anos nessa pandemia. O que aconteceu? Eu postei uma semana inteira só de festas antigas e as debutantes adoraram remarcar. O que aconteceu? Elas foram dando repost daquilo que eu postei. E isso traz o quê? Novos clientes. Eu tô fazendo o casamento de uma... Eu tô fazendo um casamento de uma menina que eu fiz os 15 anos há 7 anos atrás. Então, assim, o que acontece? As coisas vão mudando e a gente tem que se transformar. Ó, uma noiva me disse que não ia contratar assessoria porque ela já pegava as dicas no Instagram e já sabia os arrobas dos meus parceiros. Ana, daí faltou uma questão de argumento, né? Vamos lá. Ela não vai te contratar porque ela sabe das suas dicas. E quem vai cuidar de um dia? Ela vai pegar todas as dicas. Quem vai colocar tudo isso em prática? Quem vai fazer o cronograma? Teve uma noiva que falou assim, eu faço o cronograma. Eu falei, quantos cronogramas de eventos você já fez? Como que você sabe que seu cronograma vai funcionar? Quem vai coordenar todos esses detalhes no dia? Daí é aquela questão. Eu falaria para uma noiva assim, pensa bem. Você está planejando o seu casamento há 1 ano. E daí para cuidar de tudo isso, você não vai contratar ninguém. Você vai deixar que tudo aconteça? É que nem a gente pegar uma orquestra sem maestro. Pode ficar bom? Pode. Mas pode dar errado? Pode. A gente precisa de alguém para coordenar tudo. Então a gente tem que mostrar isso. Mas se a pessoa achar que com isso funciona, é aquela questão, né? Existem festas e festas. Eu sempre desejo sucesso para algumas clientes. Algumas clientes não, algumas noivas, né? Porque daí não se tornaram clientes. Olha aí, Dantesco, ótimo. Vamos marcar em breve uma reunião também. Tá? Mas, Ana, não fico chateada por causa disso. Eu acho que a gente tem que mostrar o que ela não tá levando através do Instagram, né? Ela pode ter dicas, mas nem sempre aquele parceiro é o parceiro que ela precisa, etc. Olha aí, tô no balcão do restaurante, mas não perca sua live, isso aí. De que adianta a noiva ter informação e saber como colocar em prática. Exato, Carol, é isso. É isso mesmo. Quem vai ajudar a definir o estilo e conciliar todos os fornecedores para que todos possam captar a essência? São esses diferenciais que a gente tem que ter clareza. É tudo isso que a gente tem que ter clareza. É o que eu sempre falo, quem vai cuidar no dia? Ótimo. A gente tem que ter essa clareza. Por que eu falo isso? Porque a gente tem que fazer o quê? Se diferenciar dos nossos concorrentes. Qual é a diferença entre você e a pessoa que está em... Por exemplo, vamos lá. Qual a diferença entre a Dani e a Fabi? A gente tem que ter clareza. O que eu faço que é diferente do que o fulano faz? Usar o argumento que o nosso trabalho é por 12 meses ajuda a noiva a repensar na nossa contratação? Depende, Dani. Não é a questão de tempo, é a questão de qualidade. Eu acho que a gente tem que mostrar a importância de organizar, de acompanhar tudo. Eu falo que essa questão do... vamos chegar já nessa parte do bem casado, que isso é ótimo. Eu acho que assim, a gente falar que o nosso trabalho não é apenas no dia do evento, sim por 12. O que acontece? Qual o pacote que a gente está vendendo? Porque tem muita gente que vende assessoria do dia e só entra em contato com a noiva 15 dias antes. Esse tipo de profissional, denigre o mercado porque faz um trabalho bem meia boca. Por isso que muitos fornecedores nem indicam assessores. Se você vai vender uma assessoria completa ou personalizada e acompanhar por 12 meses, legal. Adriana, eu consegui vender uma assessoria para uma cliente que me procurou apenas para fazer o cerimonial. Mostrei a importância de ter uma assessoria organizando o evento como um todo. Sim, muitas vezes quando a noiva chega na gente, ela não sabe o que ela precisa. Ela ouviu falar de muitas coisas, mas ela não sabe como você trabalha, quais são os seus diferenciais. Então cabe a gente explicar. É como a noiva que me fala, minha tia vai fazer o bem casado, e depois se arrepende. Gente, eu já peguei bem casado que não dava pra fazer nada. Cada um era de um tamanho, cada um tava num formato, cada um tava com um tipo de... usar a embalagem com laço diferente. O que acontecia? Não dava nem pra fazer jogadinho, não dava pra fazer pirâmide, não dava pra fazer quase nada. E eu falo assim, se tá feio embalado, pensa quando desembalar.
Então é o grande final. Então assim, se você prefere não cuidar de todos os detalhes, não tem o porquê me contratar, né? Porque o nosso objetivo é esse. O meu objetivo como organizadora de eventos é cuidar de todos os detalhes de uma festa. Ontem eu tava fazendo a lista do que faltava contratar para uma cliente. Então eu fui colocando todos os itens que faltavam. Você vai querer o kit toalete? Ok. Você vai querer o porta-guardanapo? Ok. Você vai querer chinelo? Ok. Então eu fui colocando e o valor de todos os itens para a cliente ter noção do quanto ela ainda precisa investir. O que acontece muitas vezes, no caso, por exemplo, do Bem Casado ou Nosso, é que a pessoa não tem consciência de valor. Ela não tem ideia do quanto custa algumas coisas. Nosso conhecimento traz o sonho para a realidade. Exato. Eu sempre falo que a cliente pode sonhar o ideal e eu vou trazer o ideal para o real. Fazer a noiva se sentir casada com o nosso trabalho. Exato. Ela tem que entender tudo isso. Peguei um Bem Casado que pingava ovo. Gente, todo mundo já comeu um doce ruim na vida. Fica tranquila. Fica tranquila. Não é, como que eu vou dizer? Não é uma exclusividade, uma preferência sua, né? Então, gente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que definir uma proposta única de valor. Então, por exemplo, qual é a diferença do Bem Casado seu pro da outra pessoa? Qual a diferença da sua assessoria pro de uma outra pessoa? A gente tem que saber. Então, assim, o seu serviço é único e diferente dos seus concorrentes. Por que o seu serviço é único? Ai, Maíra, porque eu faço um evento por data. Ok. Você fazer um evento por data é exclusividade, você transforma a sua data, etc. Mas o que mais você tem de diferente? Que nem, por exemplo, a Dani já falou. Eu acompanho o evento passo a passo. Isso é um diferencial. Eu acompanho e oriento. Porque assim, uma coisa é você acompanhar, a outra coisa é você orientar e dizer passo a passo. Qual a diferença, né? Tem muitas vezes que o assessor é passivo. O que é um assessor passivo? Ele fica no escritório só esperando que as coisas aconteçam. Então, ok. A noiva fechou tal coisa, fechou tal coisa, fechou tal coisa. E daí, tem assessor que ainda responde pra mim assim. Ai, Maíra, mas é porque a noiva fechou a assessoria final. Se a noiva fechou a assessoria final e faltava 2 anos pro casamento, quem errou no fechamento? Você que errou. Por quê? Porque você não tinha que indicar uma assessoria final para quem falta 2 anos, porque a noiva vai querer saber, ela vai te fazer bilhões de perguntas, ela vai querer saber todas as dúvidas. E daí tem gente que não responde. E daí o que vai acontecer? Essa noiva vai falar para uma colega dela. Ai, meu assessor não me dá suporte. Ela não vai falar pra amiga dela, eu fechei um pacote mais em conta porque eu não quis pagar pelo atendimento dele. Ela vai falar que o seu trabalho que é ruim. Isso já aconteceu. Teve um assessor recentemente que falou, Maíra, a noiva quer cancelar o contrato comigo porque ela falou que eu cobrei a mais do que os outros colegas que fecharam com as outras noivas no mesmo dia. Noivas se conversam, clientes se conversam. O que a gente está fazendo de diferente para o nosso valor ser válido? Então a gente tem que ter clareza disso. Então quais são os seus diferenciais? A gente tem que ter os nossos diferenciais na ponta da língua. O cliente tem que ter segurança em contratar a gente. Se hoje eu perguntasse aqui, eu envio um questionário de 7 páginas para a debutante responder. Assim tem ideia de como estão as contratações dela e ela entende bem o que tem que ser contratado. Ótimo! Olha aí, Ana, fechei uma assessoria completa para explicar essa diferença. Sim, os clientes não sabem a diferença, mas muitas vezes eles não sabem porque ninguém nunca explicou. A gente tem que entender que o casal, muitas vezes, é a primeira vez que está casando. Os pais do debutante, normalmente é a primeira festa. Eles não sabem como que eles vão cuidar de tudo. A gente que tem que orientar. A gente que tem que ter essa clareza. Então a gente tem que explicar. Outra coisa que a gente esquece, que a gente não faz, a gente tem que focar no emocional. Eu sempre falo que quando a gente vai fazer... Não somos não, Carol. Não pense assim, não. Somos comparadas pelo preço e não pela qualidade do serviço. Nem todos pensam assim. Então a gente tem que trabalhar a questão do seu público. Para com que o seu público ele venha através de você pelo seu serviço diferenciado.
Então a gente tem que pensar nisso. Então o que eu falo? Que a gente faz sempre numa festa 3 tipos de investimento. O investimento de tempo, que a gente não volta atrás. O investimento financeiro, que a gente pode recuperar. E o investimento emocional. Tá? Então assim, o investimento emocional, a gente consegue recuperar? Muitas vezes não. Então o que acontece? A gente tem que deixar isso claro, que a gente vai administrar tudo isso. Mesmo na assessoria final, eu dou um suporte bacana e cobro um valor justo por esse trabalho. Então, vamos lá, Carol. Se as noivas estão comparando o preço, a gente tem que deixar claro quais são os nossos diferenciais e quais são os nossos benefícios. Então, assim, olha aí a Cláudia deixou claro, ó. O meu diferencial é levar a degustação para cliente e me apresentar. Isso faz toda a diferença. Faz mesmo, Cláudia. A pessoa quer saber quem está do outro lado. A pessoa quer saber de quem ela está comprando. Então a gente tem que focar o quê? A gente tem que focar no resultado final e os benefícios que ela vai ter com o nosso serviço. Quais são os benefícios que uma noiva tem quando ela contrata uma assessoria completa? Ou quando ela contrata uma assessoria com você? Quais são os benefícios? Que é, por exemplo, eu dou um suporte bacana. Como que é esse suporte? A gente tem que contar isso pra noiva. Sabe aquela dúvida que você tem, que às vezes você não acha em blog, que você fala com a sua amiga, que você não entende? Eu sou a pessoa que vou te responder. É puxar a responsabilidade pra você. É mostrar que você tem know-how pra isso. A gente tem que mostrar quais são os meus diferenciais. Então, não foca. Qual que é o X da questão, gente? Muitos de nós tá focando no quê? Tá focando nos serviços que a gente realiza durante o dia. E não. A gente tem que focar no quê? A gente tem que focar no planejamento, em todos os benefícios. Olha aí, o Dantesco também. Eu sempre foco em reunião presencial. Assim consigo entender as emoções e tocar nesse ponto. Sim! Porque o que acontece? Eles não estão contratando foto. Eles estão contratando momentos eternizados. E a gente tem que deixar isso claro. Com certeza viramos psicóloga. Precisei adiar todos os meus eventos e acompanho até o final. Tento passar total confiança. Lu, é isso. A gente acaba sendo psicóloga, sim. A gente acaba dando suporte. A gente tem que conversar com o cliente sempre. Porque a cliente muda desse ano pra lá. Já tá tudo ok? Manda mensagem a cada 10, 15 dias. Dá um suporte. Um cliente satisfeito traz vários. Muitas vezes, as minhas alunas falam o quê? Que a maioria da fonte de clientes delas são outros clientes. Como que a gente está trabalhando essa relação com os clientes? Quantos clientes que nessa pandemia estão fazendo festa em casa e a gente deixou de vender esse tipo de serviço? Entendeu? Então, o que a gente tem que mostrar? Todos esses benefícios. Quais foram os benefícios de uma noiva que tem assessoria durante esse período, perto de uma noiva que não tinha assessoria? A gente conseguiu fazer a ponte com os fornecedores, entrar em contato. O desgaste emocional desse cliente foi bem menor. E a gente tem que mostrar tudo isso. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ativar o lado emocional do nosso cliente. A gente tem que mostrar quais são as dores que a gente resolve. Como que a gente vai saber quais dores do cliente a gente resolve? Ouvindo. O cliente na reunião, ele fala pra gente todas as dores dele, desde que a gente saiba fazer as perguntas certas. Qual que é o grande problema de muitos organizadores de eventos? As pessoas querem ter um script pronto e falar. Não. Todo mundo quer falar, gente. A gente tem que aprender a ouvir. A gente tem que falar na hora certa. Parabéns, Dri. É isso. Por quê? Porque as pessoas estão online. Ó. O que mais me surpreendeu nessa pandemia foi ter fechado clientes que não foram indicados, vieram pelas redes sociais. Isso. Sempre deixo claro que a assessoria é para deixar o processo mais leve, sem ela ter que pensar em buscar 10 orçamentos para a escolha de um fornecedor. Sim! A gente tem que mostrar todos esses benefícios. Se a gente focar só nos detalhes do nosso serviço, a gente acaba ativando o lado racional. Se você falar assim, minha equipe é capacitada, trabalha uniformizada, trabalha com rádio, não sei o que lá, isso é racional.
O que a gente tem que falar? Do emocional. As pessoas que estão casando, elas querem emoção. Mostra um depoimento de uma noiva falando que você salvou o dia dela, que o casamento dela era num dia de chuva e você chegou com um guarda-chuva, que você... Ou, por exemplo, uma noiva que estava estressada e você deu segurança, que você deu tranquilidade. Você vai vender serviço mostrando os benefícios emocionais que você gera. Porque é isso que a gente gera. Um cliente, quando sai do meu escritório, ele sai com o quê? Com um contrato na mão. Mas ele leva o quê? Experiências, bons momentos. Então a gente tem que registrar tudo isso. A gente tem que deixar tudo isso claro. Tá? Então, gente, a gente tem que fazer o quê? Oferecer soluções personalizadas para cada cliente. Não pense nos seus pacotes prontos. Entenda o que o seu cliente precisa. Ai, Maíra, eu vou calcular como? Daí é uma questão que a gente pode falar novamente. Eu até já expliquei como que eu faço os cálculos. É isso, Ângela. A gente tem que encantar a noiva. A gente tem que encantar. A gente tem que surpreender. E a gente tem que aprender a escutar. A gente tem que ter o time. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica insistindo e o cliente já falou que quer fechar. Tenha sempre um contrato em mão, gente. Tem gente que tem medo de fechar. Tá ótimo, gostou? Vamos fechar? Como que fica melhor? Qual que é a melhor data de pagamento pra você? É isso, a gente vai na praticidade. Leve contratos nas suas reuniões. Se você estiver no escritório, já deixa pronto. Já faça agora. Tá? Então, assim, a gente tem que oferecer. Quais são as soluções que eu consigo oferecer para o cliente? Olha, eu tenho esses pacotes prontos, mas a gente pode personalizar esse assim, 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 incluindo isso, isso e isso. E é isso. A gente tem que fazer. O que a gente tem que entender? Que os clientes não querem comprar as coisas. Eles querem ser ajudados. E como que a gente vai ajudar o cliente? Quais são os benefícios que você vai mostrar? Como que você ajuda os seus clientes? A gente tem consciência disso? A Patuá Eventos falou que dá segurança e tranquilidade. Segurança, tranquilidade, menos riscos, menos chances de errar. Tem muita gente que tem medo de investir num fornecedor e o fornecedor falir. O que a gente pode fazer para o nosso cliente nesse momento? Quem aqui já trabalha com seguro para eventos? Tem seguro para evento, inclusive contra falência. É um diferencial? Pode ser um diferencial. Como que a gente vai fazer isso? Tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar explicar para o nosso cliente todos os nossos benefícios, mas primeiro ouvir todas as dores dele, todas as necessidades dele, para passar isso para ele. Porque o cliente ele tem que sair de lá feliz. Nossa, ela vai me ajudar. É isso, a gente vai ajudar o cliente. Eu vou ajudar o sonho dele, se possível, de uma forma mais tranquila. O que a gente está fazendo? A gente está forçando uma venda, tipo... Porque tem gente que vai dar um valor e tem medo. Quando vai passar o preço... Quanto que eu só vou... Quantos? Não, mas ó, eu dou mais desconto. O cliente não pediu desconto e você já tá dando desconto. Eu peguei propostas de assessores que na proposta ele já coloca desconto. Se na proposta você coloca desconto, quando o cliente chegar ao vivo, você vai fazer o quê? Abrir as pernas? Por que você tá dando desconto? O cliente pediu? Espera o cliente pedir. Não seja desesperado. Porque tem muita gente aqui que tá desesperada para fechar contrato. Não faça isso. O cliente tem que vir tranquilo. A gente tem que ter essa tranquilidade. Por que eu tô dando desconto pro cliente sem ele pedir? Quais são os benefícios que eu posso oferecer? Se o seu diferencial é preço, tá errado. Daí tá naquele grupo dos R$500. Tá errado. Ai, Maíra, mas só chega a noiva pra mim. Gente, já chegou a noiva pra mim e falou assim: ai, Maíra, eu tenho 2 orçamentos de R$600, me manda o seu? Eu fui educada, expliquei pra ela que R$600 não paga nem meu custo do dia. Ainda descrevi os meus gastos do dia do evento. Por quê? Porque a noiva tem que entender.
Dantesco, excelente. O desconto é somente no pagamento à vista. O que acontece? Eu posso dar o desconto no pagamento à vista? Posso. Quando? Quando o cliente pedir. Eu já não vou oferecer antes. Tenho dificuldades para fechar pelo WhatsApp. Muitos não querem outra forma de contato. Marca uma reunião online pelo WhatsApp. Olha aí as meninas da Vintage. Mudei meus benefícios de Plus para meus clientes. Mudei o nome e deu certo. As pessoas se encantam. As pessoas querem nomes bonitos. As pessoas querem coisas bacanas. Eu falo que assim, eu encanto no cliente desde colocar o nome dele na plaquinha, o nome dele na televisão ou na plaquinha. Por quê? Porque as pessoas querem se sentir especiais. A gente tá fazendo isso? Eu não mando a apresentação da minha empresa sem estar personalizada. Como assim? Eu mando, eu pergunto o nome da noiva. Então, por exemplo, tinha uma noiva que me pediu orçamento e ela chamava Kiki no WhatsApp. Eu falei, qual que é seu nome? Ai, Monique, mas todo mundo me chama de Kiki. Eu mandei a proposta pra ela como? A apresentação pra ela como? Como Kiki. Kiki fulano. Por quê? Porque ela se mostrava, falou assim, todo mundo me chama. Todo mundo? Eu sou todo mundo, bem. Já sou íntima. Então, assim, tem que colocar isso. Tem que fazer com que a pessoa se sinta especial. Nossa, ela prestou atenção no que eu falei. Uma cliente está conversando com você no WhatsApp por áudio, você vai responder como? Você vai responder por áudio. As pessoas querem se conectar, as pessoas querem interagir. E a gente só vai vender quando a gente entender isso. Quais são os benefícios que a gente está oferecendo para o nosso cliente? O problema é que muitas vezes a gente está pensando sempre no preço. Então, o que o cliente tem que entender? Que eu sou um solucionador de problemas. Qual organizador aqui não é um solucionador de problemas? Mas quem se vê assim? Quem se vê como um solucionador? A gente tem que ter essa clareza, que a gente soluciona problemas. Exato, Dantesco. Escutar sempre já nos dá a resposta. O cliente, ele fala o que ele precisa. A gente tem que aprender a escutar. A gente tem que aprender a saber fazer as perguntas certas, mas a gente tem que aprender a escutar. O grande problema é que a gente não está se valorizando muitas vezes. O cliente que já chegou até a gente, se você está com dificuldade de fechar pelo WhatsApp, vamos lá, vamos pegar tipo, olha, eu posso atender assim, assim, assim. Ou então, faça vídeos. Crie vídeos no seu IGTV apresentando o seu trabalho. Manda o vídeo para o seu cliente. Quantas pessoas aqui têm vídeo de apresentação do trabalho? Poucas. O cliente vai ver você como um diferencial. Pensa que você está querendo ajudar. Eveline, você está sendo solucionadora. Total. Quantos problemas você me passou que você resolveu? Então é isso. Então o que a gente tem que entender? Que conquistar cliente, gente, não é uma questão de sorte. A gente tem que estar preparado. Então, como que a gente está se preparando? Olha aí, gente. O Dantesco ainda está à disposição para gravar vídeos. Olha aí. Mando vídeo explicando o orçamento. É isso, a gente tem que pensar fora da caixa. O que eu posso fazer de diferente? Todo mundo tem vergonha de vídeo, gente. Todo mundo tem vergonha, não tem problema não. Eu, às vezes, para gravar um vídeo, eu gravo 5 vezes antes, né? A mesma introdução e depois vai, tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente precisa estar preparado sempre. Vocês estão preparados para atender os clientes? Como fazer um vídeo de orçamento? Fazer uma apresentação. Você não vai fazer um vídeo de orçamento. Você vai fazer um vídeo de apresentação. Você vai apresentar os seus serviços. A proposta você pode fazer de forma individual. Olha aí a Solange falando que o Dantesco faz vídeos tops. Com certeza trabalhar com fácil é muito rápido. Ó, já passei vários apuros, mas permaneci firme. Olha, gravei um vídeo ontem. Ótimo. Gente, tá acabando. Tem 40 segundos. Então, como o último vídeo já cortou, quinta-feira vai ter uma live super bacana com algumas assessoras que já trabalharam em casa de eventos pra gente contar o outro lado. Vou lendo aqui. Todo mundo tem pânico de vídeo, gente. Vídeo não sai muito bom não, mas tá tudo bem. Você não precisa se assistir, você precisa gostar da informação. Quem tem que assistir são outras pessoas. Ó,
Aqui na minha região, nossos cerimoniais não valorizam muito a nossa classe. Isso faz com que o cliente procure preço. Temos que mostrar o que somos diferentes mesmo. Tá, gente? Então, criem essas oportunidades e aproveitem quando elas cheguem, tá bom? Um beijo e uma linda terça pra vocês.